Olá, aqui é o Marcelo Vieira e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Aulas Completas. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia vencedora que eu chamo de Setup Winner para operar Position Trade, ou seja, operações que duram normalmente algumas semanas, em ações, índices e ETFs, tá? Então, vamos lá. Qual o objetivo da aula? Te ensinar uma estratégia vencedora com início, meio e fim. Você vai sair dessa aula sabendo exatamente como operar uma estratégia vencedora, ou seja, como ser um trader de sucesso, como ganhar dinheiro acima da média de mercado, né? Claro que não existe nunca garantia que nenhuma estratégia vai funcionar para sempre e vai sempre te trazer retornos acima da média, mas essa estratégia tem trazido retornos consistentes há muitos anos e a tendência é que continue assim. Tá? Essa estratégia tem até, na verdade, melhorado ainda mais nos anos recentes. Então, eu vou te mostrar também, falar um pouco sobre o caminho correto para se tornar um trader de sucesso. Porque também não adianta nada eu te entregar uma estratégia lucrativa e você não ter o mindset correto para executar a estratégia da melhor forma possível. Então, vamos lá. Um trader de sucesso ele tem uma estratégia lucrativa, ou mais, idealmente, mas pelo menos uma, mais execução de um bom plano, né, um bom planejamento. Então, a estratégia, é preciso ter uma estratégia vencedora que realmente tem um edge. A gente chama um edge, tem uma vantagem, tem uma expectativa matemática positiva. Se ela for operada consistentemente ao longo do tempo, ela vai ganhar mais do que perder e te trazer retornos positivos, preferencialmente acima da média de mercado, né? Ou pelo menos com menor risco. Normalmente as estratégias são representadas por um padrão de mercado que, por fatores econômicos, comportamentais, psicológicos, repetem-se consistentemente. Né? Eu falo muito da reversão à média na bolsa. Quando a bolsa cai, as ações ficam mais baratas, as ações são empresas que têm valor. Essa queda normalmente muitas vezes reações a uma notícia negativa sobre uma empresa ou alguma coisa econômica, o mercado age de maneira muito emotiva, começa a cair, as pessoas que compraram começam a ter prejuízo, ter seu stop loss ativado, começam a ficar com medo e resolvem vender, aí um monte de gente vendendo, o mercado dá uma esticada para baixo, aparece uma grande oportunidade de compra, no que o mercado vê que a notícia, normalmente emocionalmente as pessoas reagem demais, de forma muito emocional no mercado, aí entra dinheiro comprador, o mercado repica forte e é isso que a gente opera em muitas das estratégias. Então, vamos lá. E o plano, né? Você precisa ter um planejamento adequado para realizar a execução adequada da estratégia com manejo de risco. É preciso operar a estratégia vencedora como ela é, sem intervenções por motivos emocionais, né? Não dá para chegar, se o seu setup der entrada, você tem um planejamento para operar aquele ativo, aquela ação, aquele índice, aquele ETF, você tem que seguir a regra, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter um manejo de risco para você não cair fora do jogo por perder todo o seu capital, por arriscar demais, né? Já que as perdas fazem parte do jogo. Então, entendido isso, vamos lá, vamos à estratégia de fato, né? Então, Setup Win, né? A estratégia que opera uma rápida reversão após queda de mercado. Né? Como eu estava falando, o mercado sofre quedas, tem todo aquele processo de stop, de medo, o mercado estica para baixo, a ação está mais barata, as ações têm valor, entra dinheiro comprador, entra dinheiro dos profissionais e o mercado repica. Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui o que é a estratégia, depois eu vou para o gráfico te dar os exemplos reais. Então, quando o RSI, né, em português, e IFR, que é em inglês Relative Strong Index, e em português, Índice de Força Relativa. Tá? Eu vou até, provavelmente, a maior parte das pessoas conhecem aí o RSI ou o IFR, mas ele nada mais do que isso aqui, um indicador onde ele vai de 0 a 100 e ele indica quando está abaixo de 20, mais ou menos abaixo de 20, né? Você pode usar outros levels, outros níveis também. Ele está sobrevendido, ou seja, esticado para baixo. Quando está acima de 80 aproximadamente, ele está sobrecomprado, ou seja, o mercado está esticado para cima. Tá? Essa é, de uma forma bem resumida, o que é o RSI. Eu não vou entrar aqui
você acha facilmente na internet, se você quiser estudar o cálculo que está por trás e tudo mais, né? Um indicador que foi desenvolvido pelo Welles Wilder há muito tempo atrás, acho que na década de 70, se eu não me engano. É um indicador bem clássico. Então, vamos lá. Então, quando o RSI do ativo que a gente estiver operando, seja uma ação, índice ou ETF, de 2 períodos, ou seja, o RSI padrão na maior parte dos softwares é de 14, a gente vai usar o de RSI de 2 períodos, ou seja, são como é calculado o RSI. A maior parte de todos os softwares vão ter esse indicador, tá? Eu uso, por exemplo, aqui muito um online que é de graça, chama tradingview.com. Tá? Você tem acesso de graça a gráfico, indicador e tempo real e tudo mais. Então, quando o RSI estiver abaixo de 2, estou falando aqui de gráfico semanal, ou seja, cada barra equivale a uma semana, né? Tiver igual ou abaixo do nível 20, comprar na abertura da semana seguinte. A gente espera fechar a barra, fechar a semana, provavelmente na segunda-feira, se não for feriado, alguma coisa assim, no próximo dia, na abertura da próxima barra, que é da próxima semana, a gente compra, tá? Essa é a entrada. Qual que é o filtro, né? E se você não está acostumado como funciona um setup, tem um outro vídeo meu de como desenvolver robôs no canal no YouTube. Você pode entender exatamente como eu faço entrada, filtro, saída, stop loss e tudo mais. Mas vamos lá, filtro. O preço, o último fechamento do índice de referência que a gente estiver operando. Por exemplo, se a gente estiver operando ações do índice Bovespa, a gente vai olhar para o índice Bovespa. Se a gente estiver operando ações que pertencem ao índice S&P 500, a gente vai olhar isso aqui no próprio índice S&P 500. E assim, etc. Se a gente já estiver operando um índice, né, ou um ETF baseado no índice, como o BOVA11, o IVVB11, que são os ETFs de, por exemplo, o índice Bovespa e S&P 500 aqui na B3, eles devem estar acima do preço de 6 meses atrás, ou seja, tem um retorno positivo nesse período. Usar apenas índices de large caps, que chama das grandes empresas de referência. Esse tipo de estratégia funciona melhor nas principais empresas, nas empresas de maior capitalização, né, de maior que tem um maior valor de mercado, né, ou nos próprios índices, né. Não funciona tão bem. Claro que dependendo, se você tiver experiência, você pode ajustar isso para operar small caps ou outros tipos de ações, mas aí tem que passar por todo um estudo e um ajuste. A princípio, a estratégia é pensada e baseada nas principais empresas e índices, tá? Então, ou seja, tem um filtro, o retorno tem que ser positivo nos últimos 6 meses. Por que isso? Porque a gente quer operar reversão em um mercado de alta. Em um mercado de baixa, pode ser que o mercado caia muito ainda antes de reverter e torne esse tipo de estratégia menos interessante. Tá? Claro que também dá para operar no mercado em queda, mas também não é o foco aqui nessa estratégia. Então, vamos lá, saída. Quando o RSI estiver acima do nível 80, após o fechamento da barra, ou seja, do gráfico semanal, fecha a ordem ou no fechamento, ou na abertura da semana seguinte, no fechamento da semana, do último dia, ou na abertura da semana seguinte, tá? Isso aqui vai dar muito pouca diferença no resultado final. Né? Depende se você opera com robô ou não, se você opera manualmente, você acompanha o mercado, o fechamento na sexta, abertura na segunda, como você faz. Stop loss, tá? Se houver um fechamento de semana onde o preço estiver mais de 10% abaixo do preço de entrada, encerrar a ordem com o preço ao mercado na abertura da semana seguinte. Tá? Ou seja, não é um hard stop loss. Hard stop loss é aquele stop loss já fixo, 10% abaixo. Não, tem que fechar a semana com 10% abaixo. Por que isso? Porque muitas vezes o mercado vai lá, estica rapidamente durante a semana para baixo, repica, mas não fecha com menos de 10%, você seria estopado, e muitas vezes depois o mercado reverte, você acaba fechando essa ordem no lucro. Então a ideia é, para esse tipo de estratégia, esse tipo de stop loss funciona melhor do que o hard stop loss. Então, esse é o setup, tá? Então vamos para o gráfico antes de entrar nas considerações. Então aqui a gente tem o IBOV, o próprio índice em pontos, né? Isso aqui pode ser operado usando o mini índice, pode ser operado usando BOVA11, que é o ETF, pode ser operado lá de fora com CFDs,
enfim, tem múltiplas, até ETF na bolsa americana, o EWZ, enfim, pode ser operado de múltiplas formas, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. A gente está aqui no gráfico semanal, a gente viu aqui no dia 13 de maio de 2019, o índice Bovespa fechou aqui em 90.048 pontos. Aqui o RSI, ó, pela primeira semana, fechou abaixo do level 80. Desculpa, do level 20. Então, o que a gente faz? A gente compra na abertura da semana seguinte. Se a gente vai operando mini índice, vai ser aqui mais ou menos de 90.048 pontos. Né? No final da semana seguinte, acho que aqui ele fechou em 79, ainda não. Na verdade, ele vai fechar acima de 80 aqui na semana, 2 semanas depois. Então, seria comprado aqui e teria vendido aqui aproximadamente aqui 97.796, 2 semanas depois com lucro. Então, essa é a entrada, né? Aqui eu dei uma outra entrada, fechou aqui no dia 25 de fevereiro, a 94.461 pontos. 2 semanas depois, fechou acima de 80, aqui a 99.179, fechou acima de 80 e fecha no lucro. Então, por mais que a estratégia seja extremamente simples, tá? E eu te digo que a maior parte das estratégias que funcionam são extremamente simples, são poucas, existem, mas são poucas estratégias complexas que realmente funcionam bem. Essa estratégia, ela opera uma característica clássica do mercado de ações que se repete ao longo do tempo, repete. Aqui uma outra entrada, ó. Coincidentemente também 2 semanas depois fechou aqui no lucro. Outra entrada aqui, 1 semana depois já fechou no lucro. Aqui vamos ver. Aqui entrou aqui na faixa de 78 mil pontos, caiu. A gente chegou pertinho do stop, mas não bateu. E aqui 75 mil fecha, ou seja, aqui fecharia no prejuízo. Comprou a 78 e alguma coisa, fechou a 75, né? Então, ou seja, fechou algumas semanas depois com um pouquinho de prejuízo, faz parte do jogo, também não vai acertar todas as ordens, né? Enfim, aqui ó, mais uma ordem, comprou, ficou um bom tempo aqui no mercado, depois saiu aqui com um pouco de lucro, e assim vai. Em todos os casos aqui, né, se a gente olhar sempre 6 meses atrás, o preço estava, que é o nosso filtro, né, o preço estava, por exemplo, a gente olha aqui em maio, né, 6 meses atrás, é mais ou menos ali em novembro, dezembro, o preço estava baixo, então, ou seja, tem um retorno positivo nesse período, então, da entrada. E assim vai, aqui praticamente todos os casos, era essa a situação, né? Aqui maio, ó, vamos ver, aqui 21 de maio, então seria 21 de novembro, né? Se eu não estiver enganado. Aí novembro vai estar... Então estava acima mesmo, teria entrado. A gente vai ver que num mercado de baixa, num bear market, né? Isso, por exemplo, aqui, eu tenho entrada aqui, agosto, se a gente pegar aqui realmente 6 meses atrás, vai dar mais ou menos aqui janeiro, né, fevereiro. Aqui vai depender do dia certinho, teria que olhar se o filtro teria filtrado ou não, mas é claro que, por exemplo, uma entrada aqui, ó, no mercado claramente de baixa, 6 meses atrás vai estar para cima, o retorno é negativo, então filtra, né? A ideia quando o mercado está muito forte para baixo, a gente não quer arriscar comprar, porque pode acontecer isso aqui, ó, que é cair um pouco, você comprar e o mercado continuar caindo, e aí no caso sairia no stop loss, né? Aqui mesma coisa, todas essas entradas aqui teriam sido filtradas pelo nosso filtro, né? Então, ou seja, a gente não entraria e evitaria perdas, então, né? Então, vamos lá. Algumas considerações, tá?
Eu te passei a estratégia padrão. Agora você pode usar níveis de RSI, por exemplo, de 10 ou 15 também, tá? Para sair, também não precisa esperar até 80. Pode sair com 60 ou 70. O que eu recomendo, lembra que a gente está falando de plano. Eu, particularmente, opero essas estratégias, todas elas, essas e múltiplas outras que eu opero, é tudo com robô. Então, no que eu determinei qual vai ser a regra, quem opera é o robô automaticamente, né? Mas, se você opera eventualmente manualmente, tudo, você tem que ter o seu plano definido. Você vai usar 20 de entrada e 80 de saída, bateu 20, você entra, bateu 80, você sai. Você não vai decidir isso no calor do mercado, entendeu? Você vai definir seu plano e seguir, seja com robô ou manualmente, né? Então, como que eu opero normalmente essas estratégias? Eu faço o estudo, né? Claro que o robô é muito mais fácil, porque você faz o backtest, você consegue ranquear planilhas, enfim, a gente faz uma série de estudos bem mais complexos. Não é complexo, mas analisa todos os dados, né? Tem todos os dados. Com RSI de 10, qual é o resultado nesse índice, nessa ação? Com RSI de 15, com RSI de 20, a gente faz um estudo comparativo. E com saída de 60, de 70, com stop loss de 5, de 15%. Eu faço todos os estudos em todos os ativos que eu penso em operar e tomo a decisão quais ativos eu vou operar e com quais níveis. Por quê? Porque tem ativos, se a gente usar 60 de saída, o que muda ao invés de 80? Né? Basicamente, o que muda é que se a reversão realmente for forte, o 80 você vai sair depois. Por exemplo, isso aqui, ó, o 60 tá aqui, ó, tá? Então, a gente comprou aqui. Deixa eu aproximar mais aqui para ficar bem claro. A gente comprou aqui. Se a gente sair a 60, a gente já sai aqui 2 semanas depois, com um pouco de lucro. Se a gente sair só no 80, a gente vai sair 4 semanas depois, com bem mais lucro. Ou seja, quando o mercado reverte e vai, o 80 te dá mais lucro. Mas, em compensação, tem vezes que o mercado cai, você compra, ele reverte um pouco, você sairia com 60 no lucro, mas se é 80, você não chega a sair. E depois o mercado volta a cair e, por exemplo, às vezes chega no stop loss, ou depois você fecha essa ordem depois de um repique no negativo, enquanto no 60, quem opera com 60 saiu no positivo, né? E muitas vezes também você dá múltiplas entradas. Saiu aqui no 60, caiu de novo, dependendo, pode dar entrada de novo. Então, ou seja, tem vantagens e desvantagens. Num mercado que reverte mais, 80 é melhor. No mercado que reverte menos, 60, 70 acaba ajudando. Né? E aí também tem o comportamento de cada ETF, de cada índice, de cada ação, que dependendo, um nível pode funcionar melhor do que outro. Tá? Então, basicamente é assim que eu opero. Eu faço todos os estudos e escolho as melhores opções de acordo com o comportamento de cada ação. Né? Esse setup tende a funcionar melhor em índices, ETFs ou empresas de menor volatilidade, menor beta, né? Ou seja, volatilidade menor do que a do índice, e que pertencem aos principais índices, né? Large caps, as empresas de maior valor de mercado. Né? Como eu falei, small caps, empresas menores, tendem a ser bem mais voláteis, não tendem a reverter tanto a média e fica mais difícil operar esse tipo de setup. Né? Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui no índice Bovespa, mas se a gente pegar aqui, por exemplo, e aqui o índice Bovespa está, como eu falei, a gente poderia botar aqui o BOVA11, aqui ó, vai ser basicamente os mesmos setups. Dificilmente, às vezes pode divergir uma operação ou outra, mas a maioria vai sair e entrar basicamente na mesma semana, no mesmo ponto. Tá? Mesma coisa aqui, a gente tem o SPX, que é o índice S&P 500, para quem negocia no mercado futuro, que é uma entrada bem interessante após essa queda aqui em dezembro de 2018. Compra aqui na abertura da semana seguinte, 2.400 pontos. Depois vai vender aqui a 2.671
pontos, ou seja, fez 271 pontos, dividido por 2.400, uma alta de 11,29%, aqui sem usar alavancagem, né? Se você usou 2 vezes a alavancagem, dá 22%, numa ordem aqui positivo também, uma reversão interessante. E mesma coisa aqui, dá para operar até, por exemplo, no Brasil, seja se você tiver acesso a contratos futuros ou próprio na Bolsa IVVB11, que é o ETF, né? É um pouquinho diferente, porque daí tem a transformação para real, então acaba mudando um pouco o gráfico, mas a gente vê aqui que os setups acontecem de forma bem parecida, né? Então, vamos lá. Alocação de capital, né? Se você for operar ações, né, que daí vai ter um grande universo de ações, você pode dividir o seu capital, por exemplo, em 5 fatias, né? Ou até 10, dependendo do tamanho do capital. Quando um ativo que você opera da entrada, você aloca 20% do capital, no exemplo aqui de 5 fatias, 1/5 do capital naquela operação. A mesma coisa, você pode operar índices, você pode operar múltiplos índices, né? Eu opero muito assim lá fora, então, através de CFDs, então o índice Bovespa, índice S&P 500, Nikkei do Japão, DAX da Alemanha, IBEX da Espanha, enfim, entre outros índices, né? CAC da França, FTSE do Reino Unido, e assim vai. Você pode operar também múltiplos índices e operar da mesma forma como ações, ou você pode botar índices e ações, você pode fazer como você achar melhor, né? E pode-se utilizar a alavancagem, operar CFDs ou mercado futuro. Se você opera os mini índices, você pode, por exemplo, colocar 1,5%, 2%, 1,5%, eu digo, 150% de alocação, 200% de alocação. Então, por exemplo, você tem 10 mil na conta, ou 5 mil, por exemplo, 5 mil, você tem 5 mil na conta, quando cair, você aloca, por exemplo, desde 20, se for o dobro de alocação, você aloca 40%, ou seja, no total você pode alocar até 200%, o dobro do seu capital. Né? E você já vai entender por que fazer isso, porque isso pode melhorar muito o resultado. Tem que maneirar, não pode exagerar na alavancagem. Mas, por exemplo, esse é um estudo, tá, usando as ações do S&P 500, com essa estratégia. E, como eu falei, dá para operar muito ativo, muitas ações do mundo todo, índices, então dá para fazer muitos estudos. Mas aqui eu resolvi trazer o do S&P 500, de 2003 até o final de 2018, e a rentabilidade anual, tá, usando, no caso ali, dividindo o capital em 10, tá, usando as ações de menor volatilidade, ou seja, se mais de 10 ações derem entrada, você seleciona as de menor volatilidade, que tem um beta menor, deu 12,3% ao ano, nesse período todo, a rentabilidade média, enquanto o próprio índice, quem comprou o ETF, por exemplo, do índice, fez, digamos assim, buy and hold no índice, fez 8,7%. Então, por si só, isso já é praticamente 50% a mais do que a média da rentabilidade. Por si só, já é uma coisa que vale a pena e bem interessante. Mas tem um outro detalhe aqui, muito importante, que é o seguinte, o drawdown. O que é o drawdown? O drawdown é o máximo que o seu capital caiu, ou a perda que você teve na curva de crescimento de capital. Então, por exemplo, você começa uma conta com 5 mil, você acerta todas as ordens, vai a 10 mil, e de repente essa conta cai para 8 mil. E depois ela vai para 15. Em algum momento, independentemente de quanto você começou com 5 nesse caso, você foi até 10. Ele caiu de 10 para 8 mil, caiu 2 mil, ou seja, 2 mil é 20% de 10 mil. Ou seja, caiu de 10 mil para 8 mil, caiu 20%. Isso é o drawdown de 20%. Em algum momento ali você teve 20% de perda, tá? De queda. O drawdown máximo do S&P 500 na crise de subprime em 2008 foi de 55%. Usando essa estratégia, como a gente filtra, lembra que a gente não opera quando tem um mercado de baixa, o drawdown máximo foi de 12,8%. Ou seja, você teve praticamente 50% a mais do ganho do S&P, só que o seu drawdown máximo foi muito mais baixo, tá? Aproximadamente aqui, sei lá, 4,5 vezes mais baixo.
Então, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, operando com CFDs ou mini índice, é aquilo que eu falei de usar alavancagem, operar com mais capital do que você tem. Por exemplo, se você usar o dobro da alavancagem, a sua rentabilidade anual teria sido 24,6%. Aí a gente já está falando de 12%, claro que é interessante, porque é uma rentabilidade acima da média de mercado, mas 24% ao ano, você já está falando realmente, se pegar juros compostos, você durante 15 anos fazer 24% ao ano, a rentabilidade é explosiva. Tá? Então, com 25,5% de drawdown nesse exemplo, ou seja, um drawdown ainda muito menor do que o da Bolsa, como um todo, né, de longo prazo. Então, ou seja, isso eu estou falando de uma estratégia só. Né? Imagina você poder, que é o que eu faço, né, operar ainda múltiplas estratégias, pegar parte do capital, botar na estratégia, parte botar em outra, parte botar em outra. Você tende a diversificar mais, diminui ainda mais o drawdown, e aí você pode botar um pouquinho de alavancagem para aumentar mais a rentabilidade. Né? Então, agora você tem tudo nas suas mãos. Tá? Não existe, como eu falei, garantia de resultado futuro em renda variável, mas você possui em mãos agora uma estratégia muito poderosa que funciona há muitos anos e que tende a continuar funcionando, tá? Por todo esse comportamento de mercado. Portanto, tudo que você precisa para ser um trader, um investidor bem sucedido. Né? Basta ter foco e disciplina, fazer o seu planejamento, como você vai operar. Você pode, né, se você não tem robô e toda uma estrutura para fazer isso, ter todos os estudos, você pode fazer analisando no gráfico mesmo como é que foi em cada índice ou ação que você quer operar, ver quais são os levels, tudo melhor para você utilizar e seguir, definir um planejamento e seguir. Aí você pode eventualmente, a cada 6 meses, a cada 12 meses, você faz uma reavaliação do seu plano para ver se você mantém, troca alguma coisa, faz algum ajuste, mas você tem tudo em mãos para conseguir uma rentabilidade, ou ser um trader de sucesso, ter uma rentabilidade acima da média de mercado, né? E é possível ter resultados ainda melhores, sim, basta você adicionar, como eu falei, mais estratégias, mais ativos, quanto mais diversificação, diversificação é o mais próximo do santo grau, né, do holy grail do investimento. Então, ou seja, se você tem múltiplas estratégias, múltiplos ativos, você consegue melhorar a rentabilidade e diminuir o drawdown. Né? Essa é a grande mágica. E aí, você pode também dar uma pitadinha de alavancagem nisso, para você, que nem nesse exemplo que eu dei aqui, para você, desde fazer 12% ao ano com 12 de drawdown, né? Você pode fazer 24 ao ano aqui com 25 de drawdown. Né? Já fica, ou até um pouquinho mais, de repente, mas tem que ter, claro, sempre muito cuidado na alavancagem. Mas, enfim, aí você dá uma pitada de alavancagem numa estratégia vencedora para você melhorar ainda mais sua rentabilidade em termos numéricos mesmo. E vai lembrar, pessoal, que se você fizer 25% ao ano com juros compostos ao longo dos anos, seu capital vai crescer imensamente mais rápido do que você fazer, por exemplo, 8% ao ano, né? Eu posso até jogar isso aqui numa calculadora de juros compostos para te mostrar aqui. Então, voltando aqui, nos juros compostos aqui na tela, preparei para você 10 mil reais iniciais, tá? R$1.000 por mês de aporte. Estou colocando aqui um valor aleatório, 8% ao ano de rentabilidade durante 15 anos, tá? Você tem um valor total aplicado de 190 mil e o valor acumulado de 367 mil, né? Ou seja, 177 mil de lucro. Se você troca isso para 25% ao ano, você sai dos 367 mil acumulados, ou seja, 177 mil de lucro, para 1,5 milhão acumulado de lucro, 1,752 acumulado. Ou seja, é a diferença entre você acumular 370 mil e 1,7 milhão, por exemplo, para sua aposentadoria. Muita gente tem condições de investir 10 mil reais iniciais e R$1.000 por mês. Aí, claro, tem gente que tem menos, vai ser um pouco menor, tem gente que tem mais ou bem mais, vai ser bem maior, mas para você ver o absurdo potencial
da rentabilidade quando você consegue uma rentabilidade mais alta, né? E então é preciso acompanhar o mercado de perto, né? Para a implementação dessa estratégia de forma manual, é preciso acompanhar todas as semanas e, eventualmente, se estiver perto do stop loss no final de cada dia, para ver bem que não nessa, desculpa, já estou confundindo com a estratégia. Nessa estratégia é só semanal mesmo, tem que fechar a semana, né, para sair. Tem algumas estratégias que a gente usa no final de cada dia. E é possível operar essa e outras estratégias de forma 100% automatizada com robôs, utilizando a plataforma MetaTrader, seja no Brasil, operando ETF, operando ações, operando mini índice, seja no exterior, como basicamente eu opero, também operando lá de fora do Brasil, seja as ações, as ADRs, operando o próprio mini índice Bovespa e vários outros índices, várias outras ações ao redor do mundo. Se você tiver interesse, acompanhe aí os programas do Investidor do Sucesso, que a gente abre vagas de tempos em tempos, onde a gente fornece o robô de S, múltiplas outras estratégias, com todos os estudos e vários ativos, para que você possa implementar tudo isso de forma 100% automatizada, mas se você por acaso não tem condições ou não é o momento para você participar de um programa pago, você pode simplesmente pegar todo esse conhecimento que eu te passei aqui agora e já investir com bastante sucesso. Tá legal? Então, não deixe de acompanhar. Se você ainda não é cadastrado, se cadastre no site investidorsucesso.com.br, em qualquer lugar, para você poder receber e-mails com os programas, novos conteúdos, novos vídeos, novas aulas. Não deixe de se inscrever no canal Investidor do Sucesso no YouTube e marcar lá para você receber as notificações dos novos vídeos de conteúdos como esse. Não deixe de seguir Facebook Investidor do Sucesso, no Instagram oficial Investidor do Sucesso e podcast Investidor de Sucesso. Tá legal? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Um grande abraço para você e boas operações.